E aí, rapaziada, primeiro C, tudo bom? Professor Rafael de Sociologia aqui, tudo tranquilo? Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá quando você estiver vendo, boa pra nós. Pessoal, então eu tô gravando esse primeiro vídeo e ele é uma introdução. Os vídeos vão ser publicados no Google Classroom, vão ter um tempo limite, então fazer essa breve introdução, né? E eles vão ter um tempo limite para vocês assistirem e fazer as anotações. E no próximo vídeo, nos seguintes, a hora que for para pausar, para copiar a lição, para ter uma intercalação, sabe? Entre o que eu estou explicando e o texto. Então eu vou pedir, muito provavelmente eu vou fazer um joinha. Então quando eu fizer o joinha e falar, vão copiar, vocês pausam o vídeo, só pausam o vídeo e escrevam. E depois vocês dão play no vídeo a partir do momento do meu joinha, que aí eu vou continuar a explicação. Até porque eu não consigo fazer montagem por esse vídeo aqui. Eu tenho que gravar direto e assim vai. Beleza? Então a primeira coisa é isso. Sempre que eu postar o vídeo, no momento em que for para escrever, eu vou dar o joinha e falar, copiem. Show? Me deixem parado. Me deixem travado, por exemplo. Beleza? Então essa é a primeira coisa da introdução. Segunda coisa da introdução é, vamos fazer uma recapitulação, né? A gente estava vendo sobre o conhecimento científico. E a gente estava vendo sobre o método científico, né? Existe algumas formas de entender a realidade. Dentre elas, e ao meu ponto de vista, a melhor é o método científico. E aí eu estava comparando o método científico com outras duas coisas, que é o senso comum. Então existe uma forma de conhecer a realidade através do senso comum. Então é mais ou menos a ideia que você pega de alguém, sei lá, o senso comum, por exemplo, sobre como fazer comida. Existe o senso comum de fazer arroz e feijão. Alguém te explica 2, 3 coisas e beleza. Existe o senso comum sobre o que alimentar para ficar forte. O que é o senso comum? Inclusive no exemplo do feijão e do arroz. É uma forma de entender a realidade não tão elaborada, em que você não entende profundamente os porquês da coisa, em que não tem um método muito claro por trás. É só uma conversa meio superficial de como fazer comida. Já o método científico ele vai mais na raiz. Comparando nesse exemplo, por exemplo, você fazer uma dieta controlando as calorias e as proteínas. Então, para você fazer uma dieta controlando as calorias e as proteínas, você vai ter que saber o quanto você come de feijão corretamente. E qual é o componente do feijão? O quanto você come de arroz e qual o componente de arroz. Isso seria o método científico aplicado a se alimentar, aplicado a comer arroz e feijão. Tudo bem? A segunda comparação que eu fiz foi com o pensamento místico, né? Que é o que a gente chama de pensamento religioso. Existe essa forma de explicar a vida, essa forma de explicar a realidade, que é o pensamento religioso. O pensamento religioso, no exemplo que eu dei em sala de aula, lembram? É a lepra. A lepra, por exemplo, na época de Jesus, era considerado não uma doença que a gente consegue entender para curar, mas um castigo de Deus. Quem tinha lepra, à época de Jesus, era considerado uma pessoa pecaminosa. Tinha muitos pecados, estava pagando pelos pecados com aquela doença. Balela. Hoje, a lepra tem outro nome, hoje em dia, né? Mas a lepra, hoje a gente consegue controlá-la muito bem, com vacinação, inclusive com patamares de cura. Então, hoje a gente já não explica mais a realidade da forma religiosa, mítica. A pessoa está doente porque Deus a puniu. Ou a gente não explica, por exemplo, o Covid, está acontecendo hoje em dia, né? Essa forma de pensar ainda é disseminada na nossa sociedade, pensamento místico, religioso. O coronavírus é um castigo de Deus para a humanidade. Tem gente que está argumentando isso, tem gente que está argumentando que é o castigo de Deus por causa do carnaval. Enfim, o que eu estou tentando passar para vocês é a forma científica de pensar isso. Inclusive no exemplo do corona, as pessoas estão tentando buscar uma vacina para a gente conseguir ir para a escola, encontrar os amigos, em aglomeração, ir para bailão, e assim vai. Beleza? Então existe essa comparação que a gente estava fazendo antes. O pensamento científico, com o senso comum, e com o pensamento religioso. Só que ele vem de uma época. O pensamento científico, como nós conhecemos, o moderno, ele nasce com a modernidade, um pouquinho depois do Renascimento. E eu queria mostrar para vocês
que é o que a gente estava trabalhando, que eu pedi inclusive uma tarefinha, nasce com um cara. Ele estudou as navegações, estudou alguns outros avanços e escreveu um livro. Lembram dele? Francis Bacon. Então, o pensamento científico moderno nasce com esse cara aqui, ó, nesse livro. Chama Novo Organo. Novo órgão porque é um novo tratado, novo organo. Organo é um tratado, se eu não me engano, do Aristóteles. E ele escreveu novo porque ele queria demonstrar um pensamento científico mais avançado que o do Aristóteles. Por isso, Novo Órgano, Francis Bacon. É esse livrinho aqui. Quem quiser, me chama no chat aí que eu mando um PDFzão bom, que é legal. Inclusive, foi com esse PDF que eu me baseei aquele textinho que eu passei na lousa para vocês, sobre o método científico. Beleza? Então, o pensamento científico, né, primeiro falando do método e comparando o método com o senso comum, com o pensamento religioso, e depois comparando e depois demonstrando as raízes históricas do método, que ele nasce com a sociedade moderna, nasce com as navegações, a revolução científica e vai desembocar na revolução industrial. Então é aí que o pensamento científico se situa, beleza? É aí que ele vai se desenvolvendo. Depois tem o Descartes, depois tem outros caras que vão pensar cientificamente a realidade. Não vão pensar a realidade mais de uma forma religiosa, não mais de uma forma senso comum, superficial, mas sim de uma forma elaborada, com um método, com uma pesquisa, chegando em conclusões. Tudo bem? Meus vídeos, eles sempre vão ter de 5 a 8 minutos. A gente está chegando em 7. Então, foi uma explicação meio rápida. Vocês podem voltar, olhar de novo, fazer as anotações que acham pertinente. E eu vou terminar ele mais ou menos agora com 7 e pouco. Tudo bem? Então, esse era o vídeo introdutório. Lembrando, primeiro o método do vídeo, né? Quando vocês tiverem que pausar, eu vou avisar. Depois uma recapitulação do que a gente estava vendo, que é a comparação do método científico com os métodos anteriores, místico e senso comum, e as raízes desse método. Beleza? Então, foi o que vocês anotaram no caderno, inclusive, as raízes desse método. Show? Então, fechou o primeiro vídeo de introdução. Tamo junto!